Olá, boa noite para quem tiver coragem de abrir o vídeo. Hoje eu estou muito feliz. Ontem eu estava, hoje estou. E quando eu me acordo feliz, eu louvo. E eu louvo também quando não estou muito feliz. E assim, em todos os momentos a gente tem que louvar quem gosta e quem não gosta. Eu particularmente gosto, sou muito desafinada. Gosto de louvores. Isso não significa que eu saiba louvar. Já disseram que eu louvo muito mal, inclusive desafinado. Mas isso não faz com que eu possa parar de louvar para aquele que eu tanto acredito, para aquele que muda a história, a situação, pois a minha própria vida foi uma vida restaurada, onde eu pensava que não poderia mais sobreviver. Os decretos de Deus estão extremamente distintos do que nós mesmos pensamos. O que Deus pensa sobre nós não está diante do que as pessoas pensam. Por isso que a palavra dele diz assim: eu não vejo os homens como tu vê. Ele não nos vê como os homens vê. Ai, que bom que Deus não nos vê. Até também a palavra não só enfatiza, como diz também, os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Já pensou se o pensamento de Deus seguisse na mesma linha e na mesma trilha dos pensamentos dos homens? Os nossos pensamentos são muito pequenos diante do que Deus é, do que Deus faz. Uma certa vez eu fui questionada se eu era crente. E não é sobre ser crente, não é sobre você estar dentro de uma denominação. Nós temos que sim congregarmos em irmão. É sobre a experiência que você passa com Deus. É sobre crer no que Deus realmente pode fazer, que não provém de nós, porque nada podemos. Muitas das vezes nós podemos, mas nós não podemos segurar o vento, a chuva, nós não podemos segurar jamais a tempestade. E os homens, cientistas, descobrir uma doença e fazer o prodiagnóstico e o diagnóstico e até mesmo a profilaxia e também tratar daquele problema. Mas ele não vai poder jamais segurar o último suspiro de qualquer ser humano que seja. Então nós temos sim limitações e os pensamentos de Deus é superior a qualquer coisa que aqui na terra esteja. Ou qualquer ser humano que muitas das vezes pensa ser superior. Superior por cargo, superior por vários fatores. Ainda assim, diz a palavra do Senhor, que Ele é que abate e que exalta. Ele fez assim com Nabucodonosor, e Deus sempre vai prevalecer no seu querer, no seu poder, na sua soberania. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos como Deus trabalha, porque Ele também não é limitado, nem metodista, nem metódico como nós seres humanos. Nós só podemos visualizar aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus, a palavra dele diz que os olhos dele é como chama de fogo e está em todos os lugares. Nós somos pequeninos demais, como grão de areia, mediante o Pai Celestial que está lá em cima, no céu. E também, próximo de nós, diz a palavra dele que quando clamamos, ele nos dá a resposta. Diz a palavra de Deus também, que não só quando clamamos, diz que todo aquele que o busca de coração encontrará. Onde você está buscando, ninguém precisa saber. É fonte de água viva de Jesus Cristo? Amém. Vá buscar a Deus. Pode lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, que diz a palavra de Deus, que ele não faz acepção de pessoas. O ser humano, sim. Aquele que tem que ir fazer o evangelismo de Cristo, muitas das vezes faz acepção. Mas diz a palavra de Deus que ele não divide honra e glória, nem tão pouco faz acepção. Se ele fizesse acepção, não estaria sendo Deus. Porque Deus, por ser superior, ele não se limita jamais a um ser humano, a nós que somos criatura e semelhança de Deus. O mundo jaz o maligno, mas o mundo que criou foi Deus. A escolha de fazer o bem e o mal
é de cada um, mas a escolha de Deus para cada ser humano é de bem. É de bem. Mesmo que não venhamos entender muitas das coisas as quais Deus faz, como é que Deus faz e o método que Deus faz, isso não significa que ele vai deixar de ser Deus. Há muitos que se apostataram da fé por suas decepções, ou até mesmo culpando muitas outras pessoas. A palavra de Deus nos diz declaradamente que ele não tira inocente por culpado, nem tampouco culpado por inocente. Nós temos que ser e admitir os nossos erros. É confessando que ele escuta as nossas confissões e é ele que nos perdoa. Muitos querem trazer do passado para o presente muitos erros. Porém, todavia, a palavra de Deus diz, foi jogado lá no mar do esquecimento. Se Deus diz que foi jogado lá no mar do esquecimento, o ser humano não tem que ir lá buscar todos os dias. Se ele próprio disse, está no mar do esquecimento. É sobre um avançar. Muitas das vezes, Deus quer que avancemos. E nós ficamos sempre onde ele jogou os erros do passado, lá atrás no mar do esquecimento. Eis que nova criatura és, e porém a palavra de Deus não volta vazia, diz ele em sua linda palavra, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas podem até não gostar, as pessoas podem não gostar do jeito que você canta, do jeito que você prega, do jeito que você fala, do jeito que você se veste, do jeito que você se expõe, do jeito que você expõe sobre o amor de Cristo. Todavia, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Isso não provém de nós, porque nós não temos salvação para dar a ninguém e nem tampouco dá o que Deus está querendo dar. Deus já deu desde o princípio a luz. Haja luz. Deus, e nós nem existíamos. Todavia, nós existimos. Bem antes de nascermos, ele sabia que nós viríamos, teríamos o nome qual nós mesmos não podia escolher. Temos um nome que não fomos nós que escolhemos. Todavia, depois de escolhido, Deus já sabia que tu virias, porque tu és justamente criação de Deus. E, com o tempo, tu soubesse verbalizar o teu nome, escolher o que tu pode vestir, o que tu pode comer, escolher muitas coisas, mas quando se trata de Deus, não foi tu que escolheu a ele, e não foi eu que escolhi a ele. A palavra dele diz claramente que foi ele que nos escolheu. Foi Deus que nos amou primeiro. Amor este que não é encontrado em homens, filhos, pais e mães. Sabe por que não? Porque nós amamos. Nós amamos os nossos entes queridos, nós amamos os biológicos, nós amamos os irmãos mais chegados os amigos mais chegados que irmão. Nós amamos as pessoas, mas nós não paramos para vivenciar com ela 365 dias por ano. Nós não sabemos os caminhos que elas trilharam para chegar ou até mesmo para estar de pé. Quem sabe é Deus. Muitos foram abandonados pelos seus pais, muitos passaram a não conhecer, muitos tiveram até mesmo muitas coisas que seus pais praticaram contra. O que eu estou falando é sobre o esquecimento do próprio genitor, da própria mãe que amamentou, mas diz a palavra de Deus que ele não esquece de nenhum. Pode uma mãe esquecer de um filho, ela amamenta e esquece, mas Deus, todavia, está sempre lembrando de vós. Deus não esquece de nenhum de nós.
Porém, quando clamamos, clamamos a Deus, porque se formos clamarmos para as pessoas erradas, elas não vão conseguir nem compreender, elas vão julgar, e Deus não está muito preocupado com o achismo de ninguém, porque Deus não trabalha com achismo. Nós é que achamos, porque parecemos pessoas perdidas. Eu acho, eu penso, eu acho e eu penso. Aí a palavra de Deus é tão linda de dizer que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Teus pensamentos é limitado, é errôneo, mediante o pensamento de Deus, que é um pensamento de bem. Eu diria para cada um de nós que a vida ela é transitória, por mais que venhamos vivermos 100 anos, ela é transitória e nós não sabemos que hora, em momento que vai apagar a luz da vida. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, por algo triunfal, que não provém de nenhum de nós, que é a salvação. A salvação, ela é existente se crerdes tão somente e professar Jesus Cristo como teu Salvador. Ele tem salvação e planos de bem para ti. Mesmo que muitos façam acepção, Deus não faz acepção. Deus não tem isso de vou atrás de opinião. Deus não pede opinião de ninguém. Olha, o que você acha sobre aquela pessoa, sobre Maria? Ele não perguntou a Isabel o que ele acharia, que Isabel acharia, além de ser, Isabel era mãe, foi mãe de João Batista. Isabel, ela foi mãe, ela era prima de Maria, e Maria deu à luz a Jesus, escolhida por Deus, uma mulher agraciada. A honra e a glória sempre será de Deus, mas Deus não perguntou o que acham dele tocar no ventre de Maria e nascer daquela virgem e concebeu Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Não, ele simplesmente escolheu. É a escolha dele. Ninguém pode achar nada. Nós falamos na nossa pequenez, eu acho que não. Deus não trabalha que acha como ou quem acha, quem pode. Não. Deus escolhe, está escolhido, está decretado, e quando ele decreta, pronto, ponto. Deus decretou, é ele que vai dar permanência no que ele decreta. Homem na terra, com poder e autoridade, sim, lhe é dado, mas também lhe é tirado. Aquele que dá, ele tira, porque ele sabe, Deus sabe, para quem dá e para quem tira. Isso não significa que vamos ser preteridos, não, de Deus não. Continuamos na fila daquele que ele mesmo chamou, diz a palavra dele, que as ovelhas conhecem a voz de um bom pastor. Mas a porta continua estreita e ele quer que nós passemos por essa porta estreita. A vontade dele é que todos cheguem ao total conhecimento e se arrependam. É a vontade de Deus. Essa de dizer a fulana foi para Geena designar, porque ninguém sabe. A salvação não é tua, a salvação não é do homem, a salvação é de Deus para conosco. A salvação foi ele que delegou ao homem, não por merecimento, porque nós não somos merecedores, para que ninguém venha se vangloriar. Eu estou salva, eu sou santo, eu sou santa, e tome pedra no irmãozinho, tome pedra no vizinho, tome pedra em todo mundo, tome pedra em todos, sem esquecendo que os olhos de Deus está como chama de fogo. Todavia, diz a palavra dele, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou aquele que diz não ser pecador, mentiroso é. Portanto, credes tão somente que tu faz parte dos sonhos de Deus, que é você que Deus ama, que é você quem Deus escolheu, e não faz parte do machismo, muito menos de favoritismo de homens. Você é escolhida e escolhido
E foi concebido e concebida, porque assim Deus permitiu. E assim Deus fez, no princípio, haja luz, te caminhará para a luz, que é Jesus. Fica na porta, fica na posição, fica sempre conversando com quem realmente compreende você. Ele dá resposta porque ele nos escuta. Ele não é morto. Ele é vivo, está vivo e vivo vai permanecer, porque ele é Deus.